bem? Sejam bem-vindos ou bem-vindas de volta. Se é a sua primeira vez por aqui, prazer, meu nome é Mônica, eu tenho um blog de moda e lifestyle chamado Oh My Closet, vou deixar aqui embaixo, sempre deixo pra vocês conhecerem. E hoje é dia de mais uma seleção de peças da Shein, mas hoje o tema é especial. Depois do último vídeo que eu fiz com as 10 peças e cupom de desconto, que foi um super sucesso, vou deixar linkado aqui no card, a Shein me chamou de novo pra fazer uma seleção agora específica, pensando nas festas de final de ano. Eles vão ter uma promoção que já tá sendo super falada, do 12/12, que agora é dia 12 de dezembro. Vai ter muitos descontos no site, né? Então eu fiz uma seleção de 5 itens imperdíveis para as festas de final de ano. Fui pensando nos looks que a gente quer usar no Natal, no Réveillon, mesmo que sejam festas íntimas, né? Porque querendo ou não, a gente ainda está em pandemia, mas isso não impede a gente de celebrar, mesmo que seja em casa, e também não impede a gente de se arrumar, que é o mais gostoso disso tudo. Então eu separei 5 peças que eu achei incríveis, tanto por questão de preço, ou de acabamento, ou de tecido, ou mesmo o impacto do look. Vocês vão ver cada um tintim por tintim logo mais. Eu sei que eu falo demais, tem gente que até reclama, então eu vou tentar fazer um esquema um pouco mais rapidinho nesse vídeo, mas vocês vão continuar vendo todos os detalhes, tá certo? Vamos lá para a primeira peça? Dessa vez eu peguei meu celular para poder ir falando o preço para vocês já logo de cara. Esse aqui é um vestido que custou R$ 91,95 e foi justamente isso que me chamou a atenção nele. Por quê? É um vestido vermelho, que é uma cor típica do Natal, todo mundo adora, eu adoro me vestir de vermelho também. E além de ter um preço muito bom, ele tem um modelo diferente. Vou colocar a foto do site aqui do lado para vocês verem como que ficou no modelo direitinho. Dá pra ver que é um modelo diferente, não é tão básico, né? É diferente do que a gente encontra em muitas lojas. Ele é de veludo, com uma manga longa e o outro lado, como vocês podem ver, né, sem manga, então é um vestido de ombro só. Ele tem esse drapeado aqui do lado, ó, pra dar um efeito. Esse laço aqui do lado, ele não regula o comprimento do vestido pra cima ou pra baixo, ele é só decorativo mesmo, mas eu achei bonitinho do mesmo jeito. E o comprimento dele é midi. Uma perna fica de fora e a outra fica tampadinha, combinando com o efeito da manga também. E se vermelho é a cara do Natal, branco é a cara do Réveillon. A gente sabe que no Brasil é uma tradição, apesar de eu não seguir muito, né? Eu não necessariamente me visto de branco no Réveillon, mas eu sei como é especial para tanta gente, né? Muitas pessoas gostam de seguir essa tradição de vestir um look branco no Réveillon, pular 7 ondinhas e todas aquelas outras coisas. Então, pensando nisso, eu selecionei um vestidinho branco e foi mais uma peça que me chamou a atenção pelo preço. Olha só, gente, o efeito dele. É uma renda muito comum na China e é uma coisa que a gente não vê muito no Brasil. Na verdade, esse tecido é um misto entre renda e guipir. É meio que, não dá pra definir certinho, mas tem uma aparência super legal por R$ 78,00, R$ 78,90. Vou deixar a foto aqui do lado também pra vocês verem. Ele tem esses detalhes aqui em cima no busto, ó, a rendinha fica passando da linha do top, da costura. Atrás ele fecha com o zíper e ele é inteirinho forrado. Agora um alerta, gente, apesar dele ser inteiro forrado, né, ele tem esse forrinho branco na mesma cor da renda, eu não posso falar que ele não fica transparente. Eu testei com várias cores de calcinha e eu vi que fica transparente se colocar calcinha branca, calcinha preta, calcinha colorida, especialmente se for estampada. Então, o jeito que eu vi que deu certo pra mim é colocar calcinha nude, aquela sem costura, mais lisinha possível, aí realmente não aparece. Então tomem cuidado, tá, com a cor da calcinha. Tirando isso, perfeito. Eu esqueci de mencionar o vestido vermelho, primeiro que eu mostrei, eu pedi no P, e esse branquinho também. Bom, já tivemos um vermelho e um branco, agora é hora da gente entrar no brilho. Eu tô guardando os meus favoritos pro final. Terceira peça, vamos pra esse azul lindo. É a primeira peça com brilho, mas é um brilho discreto. Também vou colocar a foto aqui do lado pra vocês verem na modelo. Esse vestido custou R$ 137,00 e foi o que eu achei mais bem acabado. Em relação aos dois primeiros, eu achei que esse ganha muito no acabamento. Ele é mais bem feito, não que os outros sejam mal feitos, não é isso, mas esse aqui tem uma qualidade já superior, pode ser também porque o valor já tá mais alto, né? Mas ele tá muito bem feito mesmo e o material dele é muito interessante. Ele parece lurex, mas não é, porque o lurex já tem o fio de brilho na própria trama da peça, né? Enquanto esse aqui é uma coisa superficial. Então é um brocado com um pouquinho de brilho extra. Ele tem uma aplicação de alguns brilhinhos que lembram paetê, mas não é exatamente paetê. Parece um adesivinho redondo, né, que quando bate a luz dá um super brilho e fica um efeito muito bonito. Ele também é no comprimento midi e um ombro só, assim como o vermelho, mas a proposta dele é bem diferente, porque ele é um tubinho com uma sobreposição da parte lateral aqui, que vem fazer a manga e a parte comprida do vestido. Esse aqui, então, eu pedi no PP, olhando a tabela, né, que eu comentei com vocês que tem sobre o produto no site, eu olhei a tabela, achei melhor pedir no PP e deu super certo também.
Então, já que a gente tá falando de brilho, vamos pra quarta peça, que já é uma das minhas favoritas e é um pouquinho mais brilhosa do que esse azul que a gente acabou de ver. Esse é um vestidinho, tomara que caia, todo no tule e também com várias aplicações daquele brilhinho que eu comentei com vocês, que parece paetê, mas não é. Esse aqui de longe chega até a parecer um cristal, mas na verdade é como se fosse um adesivinho que reflete muito bem a luz e fica muito bonito pra usar à noite. Ele tem uns detalhes na manga, vou deixar a foto aqui do lado também pra vocês verem. Tem esse detalhe nos ombros que fica meio caidinho, né, num drapeado. E ele é aquele pretinho que parece básico, mas nem tanto, né? Porque ele tem todos esses detalhes. Ele é no tule, ele tem esses brilhos, tem o detalhe drapeado, o decote é ombro a ombro. Então, no conjunto, ele fica um vestido super diferente, super bonito. Eu achei que ele fica muito bonito no corpo. Esse aqui eu pedi no P, deu certinho também, sempre olhando a tabela de medidas do produto. E, mais uma vez, o preço eu achei que foi uma das coisas que mais valeram a pena. Esse aqui custou R$ 98,90. Ele não tem uma qualidade altíssima, óbvio que não, por esse preço, né? Mas ele é muito bem feitinho assim, e o que mais vale dele, que eu achei, é realmente o efeito. Você coloca um vestido desse e ninguém vai achar que você pagou R$ 98, ninguém vai pensar que é da Shein. Fica muito, muito bonito e é uma opção muito legal para as festas de final de ano. E já que a gente tava falando de brilho, vamos fechar com a mais brilhosa de todas. Olha só, gente, esse cropped todinho no paetê. Ele tem esse decote na frente, o mesmo decote atrás, tem essa golinha aqui que não chega a ser uma gola alta, é uma gola choker, manga longa e atrás, ó, ele fecha com esse laço que eu achei a coisa mais linda. Esse cropped custou R$ 108, eu achei assim excelente pelo preço. Eu tava até meio receosa, né, pra ver como que seria esse paetê, porque na foto tava lindo, mas era uma peça recém-chegada no site, era lançamento, então ainda não tinha reviews. Resolvi arriscar, porque realmente tava muito bonito na foto, falei, vou dar uma chance. E, gente, deu muito certo. É aquela peça que realmente causa impacto. Eu pedi no P, deu certo. Poderia até ter sido o PP, depois provando, né? Eu vi que se ficasse um pouquinho mais apertado, ia cair melhor ali no decote das costas, mas eu não achei que ficou feio, achei que ficou bom no P. Dá pra usar tranquilamente assim. Ele é forrado, então não fica nada transparente. Amei, fiquei apaixonada por essa peça e impressionada, né, com o que a gente consegue comprar. Afinal de contas, é uma peça cheinha de brilho por R$ 108. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses foram os 5 itens que eu selecionei pensando nas festas de fim de ano, pra gente ter looks bem impactantes, mas sem ter que gastar muito dinheiro. E agora eu quero a ajuda de vocês, porque nessa caixa com os 5 itens, vieram outros 5, só que eu resolvi selecionar 5 tendências. E aí, pra não misturar esse vídeo, que é pra looks de festas de fim de ano, com tendência, com outros assuntos, eu resolvi separar. E aí agora eu quero a ajuda de vocês pra decidir se eu mostro essas outras 5 peças, as 5 tendências pra 2022 num YouTube Shorts, aqui mesmo, ou se eu faço um segundo vídeo mostrando essas tendências e falando um pouco sobre elas por aqui. Ou se de repente vocês querem um post no blog, um Reels no Instagram, me falem o que vocês acham mais legal pra fazer com essas 5 tendências que eu quero mostrar pra vocês. Eu sei que vocês sempre perguntam de onde é a peça que eu tô usando no vídeo, então já vou até deixar adiantado. Esse vestido também é da Shein, mas eu comprei por conta própria, já faz até alguns meses. Eu vou procurar, eu acho que eu tenho o link dele aqui, vou deixar linkado pra vocês também, assim como eu vou deixar o link de todas as 5 peças que eu selecionei. Se não tiver esse, vai ter algum parecido, fechou? Então é isso, gente. Vão me dando ideias também. Tem mais vídeos chegando pra vocês. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, aqui embaixo pra mim. E logo, logo a gente se encontra de novo. Um beijo e até a próxima.